Comunicação pessoal. Vereador Joaquim Alves. Está aqui. Já. Senhora presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, o que me traz aqui na tribuna hoje é fazer um elogio aqui ao José Muniz Alves, ao Francisco Clemente, adjunto, secretário de Serviços Públicos, ao Rogerlan, que é o encarregado da limpeza pública do nosso município. Há um tempo atrás eu liguei para eles pedindo uma visita nos bairros na Zona Leste. Começava na Morada dos Passos, vim na Chácara Poste Calda, Jardim Itamaraty 5, 3, Parque Pinheiro, Jardim Itamaraty 2, Campos Elísio, região da Zona Leste, e vindo até no Dom Bosco. Prontamente marcaram comigo e foram. Fiquei contente, a gente vê já resultado lá, que fizeram as limpezas lá. E mesmo eu não posso falar do nosso secretário de obras, porque eu estou muito preocupado no bairro que a gente mora lá, tem uma área verde, e está tendo um desmoronamento muito grande nessa área. E se não for fazer nada, se não fizerem nada, vai acontecer um desastre grande lá, porque está chegando uma via que tem um movimento de carro muito grande, passa ônibus, caminhões, e está 1 metro para chegar. E fala para eles nada. Liguei pedindo, vamos lá para o senhor ver lá. Ele sabe da situação, seu Aldo. Eu hoje até falei com o prefeito também foi solidário, falou, não, Joaquim, eu estive lá também, naquele dia que você me mostrou lá, o prefeito esteve lá no bairro andando lá, e eu aproveitei, mostrei para ele falou, não, eu estou preocupado também aqui lá. E cobrei do adjunto de Secretaria de Obras também, que esteve aqui hoje aqui, falei para ele, gente, pelo amor de Deus, faça um trabalho lá, nem que for, não precisa fazer uma coisa que gaste muito dinheiro, não, faz lá um jeito, eu já fiz em muitos lugares na beirada aqui do rio, na Avenida João Pinheiro, põem aqueles eucaliptos, mesmo para frear esse desmoronamento. Quero deixar gravado aqui a minha preocupação, não minha, da população toda lá, que me cobram e eu vou atrás e não tenho resposta do secretário de obras. Espero que o bom senso, que eles vão lá e faz essa obra, porque realmente está precisando. E também eu vim aqui hoje para desejar boa sorte à nova presidente, né? Desejar que Deus acompanhe a senhora, que nesses 2 anos aí vai ser os 2 anos de trabalho, muito trabalho. A todos os vereadores, nossos colegas aqui também, que nós se unam contra aquilo que vem de fora, contra nós. Nós sabemos que muitas coisas que vêm externa aí, pessoas para nos prejudicar, mas nós não vamos ficar com a cabeça baixa, não. Vamos lutar até que seja realmente o que a população nos pôs aqui, para ouvir a população. O que interessa aqui é nós ouvir a população, as pessoas que realmente precisam de nós e que nos cobram na rua, e nós todos nós aqui trabalhamos, dando resposta à população que nos conduziram até essa Câmara Municipal. E agradecer também aqui ao nosso ex-presidente, Paulo Tadeu, pessoa que eu aprendi muito, já meu 3º presidente, aprendi muito com o primeiro presidente, Valdemar, com o Marcos Tony, aprendi muito com o presidente Paulo Tadeu também, pessoa na política, sempre quando tinha algum problema, eu sempre conversava com ele, ia no seu gabinete, sempre me atendeu com aquela boa vontade, sempre me orientou, e nunca das orientações que ele me passou, eu só tive êxito. Muito obrigado, presidente. Viu? O senhor fica aqui guardado no meu coração, como a senhora também, daqui 2 anos também vai ficar guardado no meu coração, porque eu tenho certeza que a senhora vai fazer um trabalho espetacular aqui. Muito obrigado, e 2 anos aí com bastante trabalho para nós todos, se Deus quiser. Obrigada, vereador Joaquim Alves. Vereadora Maria José.
senhora presidente, senhores vereadores, senhores presentes que nos assistem pela internet. Primeiro cumprimento aqui a doutora Regina, pelo início dos seus trabalhos como presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Não. Por que não, né? Amanhã ou depois com a medicina. E desejo-lhe bastante sucesso e que as suas palavras do respeito e da independência para conosco, vereadores, realmente seja um ato mantido, porque nós temos de nos valorizar, porque somos uma casa escolhida pelo povo também, e fazemos e trabalhamos muito, e espero que esse respeito seja mantido na relação entre o Executivo e o Poder Legislativo por meio da sua presidência. Bom, eu vim aqui hoje, e vou falar rapidamente, porque eu estou muito indignada com o aumento da circular. Porque nós votamos aqui uma redução de SSQN para que se mantivesse o preço, e foi dito, inclusive, palavras pelo vereador Lical, para que se mantivesse o preço. Retiro. Falo que eu vou falar, então. Ele está preocupado, não fui eu. Porque no dia que o senhor apresentou, o senhor falou, olha, é bom que o prefeito tenha cuidado, não é, para não haver os aumentos. E eu faço, se não foi, eu faço isso, porque eu votei aquela redução com esse intuito. Todos nós votamos, eu acho, com esse intuito, de que não houvesse aumentos por parte da circular. Foi dado um aumento de 7%. Não é só 20 centavos, não. 7% foi dado sobre o aumento da circular. Recebemos uma correspondência nos explicando todo o problema da empresa, que é problema da gestão da empresa e, obviamente, do contrato da empresa, porque tem de se reportar ao Poder Executivo. Porque a nós da Câmara nunca veio, eu pelo menos nunca recebi nada de prestação de contas da circular. Então, como a planilha de custos foi entregue ao Poder Executivo, a decisão do aumento ao Poder Executivo, eu realmente me senti muito indignada. Falei, espera, parece que nós fizemos uma votação para que a população de Poços pudesse ter preço, não é? Vereadora na tribuna. Preço justo e mantido, inclusive, mais do que justo, mantido. Então, eu não entendi, gostaria muito das explicações e que não fossem explicações puramente econômicas financeiras por parte da empresa, mas sim dessa postura agora que nos pegou realmente no começo de fevereiro de uma maneira que eu fiquei bastante assustada. Pode ser, normalmente a gente fala em centavos, mas nós temos de pensar no percentual do aumento. O próprio prefeito falou que vai dar um aumento de 6,23, que é a inflação do ano passado. E nós já tivemos só no aumento da nossa circular, um aumento no preço da passagem, e que todos nós sabemos que a população de Poços de Caldas, até pela nossa topografia, utiliza, e hoje mais ainda, né, muitos deles utilizam 2 ônibus, porque o aumento dessa população de bairros da cidade obrigam a vir para o centro, e depois, às vezes, pegar para outros lugares, e isso tem de ficar muito claro. Eu fiquei bastante indignada, porque eu não esperava tão rapidamente esse aumento da circular, e depois de uma votação que nós fizemos aqui, por unanimidade, para a redução do ISSQN. Eu quero agradecer uma resposta do Coronel Lima, que veio da Defesa Social, a respeito do trevo do São Michel, ali próximo ao São Michel, Manuel Roque, né? Quando nós contestamos aqui, porque ele tinha fechado, ele explicou muito bem, enviou cópia do projeto, explicou quais as medidas e que eles já tinham tomado realmente atitudes para que não houvesse problema entre a população ali e a questão das empresas também localizadas. Eu agradeço porque foi tão explícita a resposta que a gente estava acostumado, muitas vezes a gente vem acostumado com respostas. Não, não, sim, não tem explicações. Ou se vem explicações assim, de um modo resumido que você fala, bom, eu não entendi nada.
A gente entende que a resposta é o não, o sim, mas não há conteúdo significativo na resposta. Mas essa não, foi uma resposta muito explícita, muito bem feita, e eu agradeço a gentileza dele. E desejo a todos nós um início aí de 2015 de muito trabalho, de muito sucesso e também de muita confiança na nova mesa que se apresenta, e nós que somos a oposição temos com certeza um trabalho digno e um respeito por Poços de Caldas, e vamos trabalhar dessa maneira. Obrigada. Obrigada, vereadora Maria José. Vereador José Maria Siqueira. Senhora presidente, mesa, caros colegas, público presente e internet. O motivo hoje é simples. É dar boa-vinda ao reinício do trabalho sobre uma nova presidente agora, que deseja todo o êxito possível, marcar que é uma honra a gente participar num fato histórico desse, de ser presidido por uma mulher essa casa. Acho que isso tende a enobrecer. E despedir também do passado, do nosso amigo Paulo Tadeu, que desempenhou com tanto êxito a presidência desses dois últimos anos. Felicidade para a senhora, muita garra, como a senhora sempre teve, né? E vamos trabalhar em harmonia. E também enobrecer a nossa cidade pela tradição em ensino. Por isso, quero agradecer aos novos colegas que assinaram comigo as congratulações ao nosso colégio lá São João da Escócia. Meus filhos também lá estudaram e parentes no passado. Tá? Uma boa noite a todos. Obrigada, vereador José Maria. Vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu queria também desejar a todos, companheiros, companheiras, boa sorte em 2015, que nós possamos ter a inteligência, a sabedoria de estar sempre aqui atentos, né, aos problemas da nossa cidade. E eu queria registrar, começou bem o ano, porque recebemos várias respostas de pedidos de informações. E um dos pedidos de informações que nós apresentamos no ano passado diz respeito a concurso para o cargo de auxiliar de manutenção civil, onde causou, não só a mim, mas a outros cidadãos também, uma certa surpresa com a aprovação no concurso de uma mulher apenas, que é a senhora Sheila Patrese, que ocupa cargo, né, de confiança na atual administração. Ela foi aprovada num concurso de auxiliar de manutenção civil. Então, eu fiz o pedido de informações e voltarei a questionar, e uma das indagações é a seguinte, né, o que faz o auxiliar de manutenção civil, de acordo com a lei? Então, está escrito aqui na resposta, né, da senhora secretária, Maria Luísa Santiago, a descrição de atribuições do emprego de acordo com a lei complementar número 135/12 auxilia em diversos serviços de pavimentação, abertura de valetas, alargamento de ruas, prepara argamassas, cimentos e demais materiais de construção, carrega e descarrega veículos, auxilia na montagem e desmontagem de arquibancada, palanques e outros, manuseia ferramentas manuais e motorizadas pertinentes à realização dos serviços.
Então, o grau de escolaridade exigido para o emprego de auxiliar de manutenção civil é o de ensino fundamental incompleto. O salário base inicial, R$ 730. E nesse concurso de auxiliar de manutenção civil, apenas uma mulher participou. Ao contrário de auxiliar de serviços públicos, né, que é gari, varrição, limpeza. Aí eu acho que já é um trabalho adequado para uma pessoa, né, do sexo feminino. E então está aqui, ó, olha aqui, hein? Pavimentação, abertura de valetas, hein? Imaginou, vereador Joaquim? Né? Aí teve uma prova prática, que eu, olha, daria tudo para ter assistido. Ver a cidadã em questão, única mulher participar desse concurso, fazer essa prova prática, que não foi feita no ano passado, em dezembro, e foi cancelada. Está aqui, né? Despacho de anulação. Despacho de anulação. Considerando que o concurso público é o conjunto de sistemas e métodos para procurar encontrar um candidato com qualificação ou aptidões adequadas para desempenhar satisfatoriamente as funções e responsabilidades para o emprego público, então tinha que ver o desempenho do candidato, né? Considerando que a prova prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades dos empregos, considerando que no transcorrer da prova prática realizada em 20/12, bem pertinho do Natal, né, fatores de ordem técnica impediram a realização das tarefas consistentes em aferir a habilidade na utilização de roçadeiras para corte de vegetação, valendo 25 pontos consoante o edital. Então a senhora Sheila Patrese vai ter que manusear uma roçadeira. Agora, aqui, na mesma resposta, não fala que vai usar esse tipo de equipamento, de ferramenta, né? Roçadeira. Considerando que a referida prova prática ainda não foi homologada, fica anulada a prova prática para o emprego de auxiliar de manutenção civil no concurso público tal realizado no dia 20 de dezembro. A medida acima anunciada tem como embasamento os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade públicas. A nova prova prática para o emprego de auxiliar de manutenção civil fica marcada para o dia 17 de janeiro, né, na garagem municipal. Então, essa prova já foi realizada e está aqui também, né, o Diário Oficial do dia 23 de janeiro agora, onde fala, né, Prefeitura, Departamento de Gestão de Recursos Humanos, relação candidatos aprovados na prova prática, está aqui a senhora Sheila Patrese dos Santos. Agora, roçadeira, que eu saiba, pelo menos não consta aqui na descrição do cargo de auxiliar de manutenção civil. Eu acredito que seria para parques e jardins. Manutenção civil, volto a repetir, amassar cimento, concreto, abrir valeta, montar arquibancada, desmontar palanque, essa coisa toda. Então, no mínimo estranho, né? Passou no concurso, e eu até vou adiantar uma pergunta aqui nos próximos requerimentos, próximo requerimento, quantas mulheres trabalham atualmente nesse cargo de auxiliar de manutenção civil? Se em alguma outra oportunidade, algum ano passado aí, mulheres participaram desse concurso, que é um serviço pesado. É serviço pesado. Quem conhece a prefeitura, né? O vereador Flávio Faria aqui já foi presidente do sindicato, servidores públicos, o vereador Paulo Tadeu já foi prefeito e tudo mais, né? Sabe que o auxiliar de manutenção civil é um serviço pesado. Então,
seria interessante ter, né, acompanhado essa prova prática. Eu queria também aqui registrar que lá no estádio Antônio Megali, no bairro Santa Rosália, continua gente morando nos vestiários do campo de futebol lá. A secretária disse que desconhece, mas ninguém foi lá para ver, né, e encaminhar essas pessoas para um albergue, para um tratamento. Eles continuam lá morando, cozinhando, dormindo e tudo mais. E a situação que permanece desde o ano passado, assim como outras também, né, que a gente lamenta profundamente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Vereador Marcos Tadeu. Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste na internet. Em primeiro lugar, quero dar boas-vindas a todos os vereadores nesse início de trabalho, em especial a presidente. Que Deus abençoe muito, que faça um bom trabalho nesses 2 anos, que eu sei da sua competência. E pode contar com a gente, porque nós vamos colaborar muito para o desenvolvimento desse teu trabalho. O que me traz aqui é falar sobre o turismo. Final de semana, minha irmã veio me visitar e eu andei com ela, vim em alguns pontos turísticos, passeando. E eu fiquei reparando no tempo de permanência, primeiro o estado de conservação dos pontos turísticos, que está péssimo, 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 péssimo. E ela faz muito tempo que ela não vem aqui, anos e anos que ela não vinha para Poços de Caldas. E ela comentou comigo, falou assim, nossa, como aqui era bonito, não tá precisando de um cuidado. Então, eu nem tinha falado nada e ela fez esse comentário comigo. E eu fiquei cronometrando o tempo de permanência de um turista num ponto turístico nosso. Fui ali no Véu das Noivas e não passa de 20 minutos. O turista desce, ele entra, ele vê a cachoeira, ele tira algumas fotos, atravessam o rio está baixo, ele atravessa o rio por entre as pedras, né, que é um perigo danado e não tem segurança alguma para falar, para proibir ou alguma cerca, um alambrado para que ele não chegue na beira do rio, onde já teve tantas mortes. E eles passam e vão do outro lado, nas pedras, tudo, e não tem segurança, simplesmente é um lugar ermo, parado. Então, 20 minutos do tempo de duração de um turista aqui nos pontos turísticos. Aí eles vão para o Cristo, sobem no Cristo, tiram uma fotografia, desce e assim vai. Daí o ponto que ela gostou muito e que era o mais gostoso mesmo era a rampa de paraglider, que não é administrada pela prefeitura. Então, ela estava sendo bem administrada, estava um negócio bacana. Eu sou completamente favorável à terceirização do turismo aqui em Poços de Caldas. Dar o turismo para quem realmente sabe fazê-lo. Porque acho que não é competência da prefeitura, a prefeitura demanda o pessoal para ir trabalhar naquele lugar, servidores públicos para trabalhar, e não oferece um trabalho bacana para os turistas. Então, sou totalmente favorável à terceirização, mas não com preços abusivos. Sou favorável a pagamento também, como ocorre em outras cidades, Gramado, que é uma referência turística no Brasil, mas não pagamentos abusivos. Nas termas, o banho nas termas estava R$40, mais o aluguel da toalha, que custa mais 10. Limpeza de pele 80, mas o aluguel da toalha 88. Então eu fiquei acompanhando ela entrou para tomar banho, eu fiquei esperando ali assim na feirinha. E o pessoal, uma excursão inteira, entrava, perguntava o preço, tirava a fotografia e voltava reclamando. A excursão inteirinha, todo mundo reclamando o preço. Quando eu vim aqui era R$12, a última vez era 12, agora está 40, mas a toalha vai ficar quase R$50. Então, sou favorável à terceirização do turismo, mas não a preços abusivos. As termas ficam muito caras e os outros não se paga nada, então fica jogado para as traças. Acho que tinha que mediar tudo ser pago, tudo ser bem feito e tudo ser terceirizado. Acho que seria melhor para o turismo de Poços de Caldas.
Outra coisa que me traz aqui, presidente, é sobre a Vina, que essa semana ela passou e deixando um folheto com os novos horários, não horários, dias de coleta de lixo, mas na primeira semana que ela deixou o folheto, ela já não cumpriu, ela passou no outro dia. Aí os lixos ficaram todos na rua, cachorrada, furando lixo, então virou aquela bagunça de novo. Gastou dinheiro, fez os folhetos, tudo, e não cumpriu o que ela tinha escrito. Aí ficou aquela bagunça. O CCZ também. Eu vi uma matéria na televisão, no EPTV, onde a coordenadora do CCZ, ela estava dizendo que ela não faz apreensão de animais, não estão fazendo apreensão de animais de grande porte, porque a cerca estava estragada. Então, há 1 ano e meio ela não fazia apreensão de nenhum animal de grande porte, porque não tinha cerca, a cerca estava estragada. Agora que consertaram a cerca, só falta a porteira. 1 ano e meio para se consertar uma cerca. Tinha vaca, há pouco tempo atrás, tinha vaca lá na Praça dos Macacos, cavalo nas avenidas. Isso aí bota em risco motociclistas, motoristas, que esses bichos vão andando e entram no meio da rua. E quanta gente já sofreu acidente grave por conta disso. E por não consertar a cerca, ficar 1 ano e meio sem consertar a cerca, não pode se fazer apreensão desses animais. E a coordenadora do CCZ falou ainda que não se tinha lei nenhuma para prender e para pagar a multa. Está errada, tem lei sim. Quando fez o CCZ tem uma lei específica que fala na apreensão dos animais e fala sim no pagamento de multas. Então a coordenadora não conhece, a coordenadora do CCZ não conhece a lei que fez o CCZ. Ela desconhece isso aí. Sobre o banheiro da praça. Esse valor de 374, 379, 390, uma coisa absurda, absurda. Eu vi 8 meses para completar a obra, eu vi o secretário falando na televisão, semana que vem esse banheiro já vai estar pronto. Isso há quase 1 mês atrás, não ficou pronto. Aqueles banheiros químicos, em estado lastimável, o cheiro daquilo lá, e os turistas reclamando daquela situação. Então, um banheiro naquele valor, depois o empresário que ganhou essa licitação, ele estava questionando, falando que o banheiro não ficou naquele valor todo, que ele ia pintar algumas colunas e fazer plantar árvores, tudo. Mas mesmo assim o preço está muito grande. E só por último aqui, senhora presidente, eu acho que todos os vereadores receberam aqui um comunicado do promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, dizendo sobre esse projeto de lei para passar de 50% para 85% os lucros do DME, que ele coloca a recomendação dele aos excelentíssimos senhores vereadores do município de Poços de Caldas, que consideradas todas essas razões, e sendo supracitado o projeto de lei pautado e posto em votação, desaprovem-no, arquivando-o. Isso é recomendação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É só isso, presidente. Obrigado. Pessoal, vice-presidente. Com a palavra, a ilustre vereadora, doutora Regina Cioff. Senhor presidente, ocupando neste momento a presidência, secretário, colegas vereadores, vereadora, os presentes, todos que nos assistem pela internet. Hoje eu não tive condições de falar sem antes trazer minha colinha. Realmente é um dia muito especial, mas não um dia muito especial somente para mim. Eu acho que um dia muito especial para essa casa,
por essa abertura e essa possibilidade de uma mulher estar ocupando esse cargo de altíssima relevância. Então, é muito orgulho, com muito orgulho, que eu me sinto, que eu quero que todas as mulheres, que eu apenas sou uma roupagem dessas mulheres, mostrando que nós, vereadoras Zezé Scaciotti, podemos sim, com ética, com trabalho, com sabedoria, com competência, podemos sim ocupar cargos tão relevantes como esse. Portanto, é uma honra muito grande. E, claro, como foi citado por várias pessoas que estiveram aqui ocupando essa tribuna, é um fato histórico, com toda certeza. A primeira mulher eleita, né, outorgado legitimamente pela maioria dos votos dessa casa. Mas, com muita tranquilidade, hoje, eu me sinto muito tranquila em dizer: sou representante, presidente de uma instituição. Não é de uma oposição, não é de uma situação, é de uma instituição. E eu me sinto muito tranquila em poder dizer, olhando isso para todos os senhores e pela senhora. Eu tenho consciência, claro, que não vai ser uma missão tão fácil, né? Não vai ser fácil. O poder de mediar e comandar, muitas vezes, é muito espinhoso, mas eu terei discernimento e procurarei ter a tranquilidade para tornar essa minha missão, esse objetivo, da forma mais tênue e leve possível. Posições contrárias vamos ter, com toda certeza. Aqui é a casa do debate, aqui é a casa das posições políticas. A disputa por ideias é muito importante, mas sempre no campo das ideias. Sempre no campo das ideias. Nós não poderemos aceitar, nenhum de nós, as simulações desleais, as ofensas descabidas e as ações dissimuladas, visando tumultuar um processo democrático e legítimo. O país vive um momento histórico, um momento difícil. Não é diferente para nós. Momento difícil economicamente, momento difícil com as questões ambientais, sociais. Temos a certeza que os poderes constituídos saberão, cada um na sua esfera de competência, conduzir com sabedoria os caminhos tão almejados pela nossa população. Para que possamos fazer desse um grande país, uma grande nação, todos nós que militamos na esfera política, precisamos entender que tudo começa no município. É aqui que as dificuldades acontecem. É aqui que as ações têm que ser mais efetivas. Para isso, os poderes constituídos devem atuar de forma harmônica, porém com a independência plena e soberana, sem subordinação, sem subserviência ou submissão, mas com respeito. Gostaria de ressaltar e lembrar que temos 3 funções básicas: a de legislar, de fiscalizar e até um poder de investigação. Nesses próximos 2 anos, esta casa terá a missão de consolidar, atualizar e definir os caminhos para o nosso município através de uma missão que é muito nobre nossa, que é a legislação. Uma legislação compatível, comprometida com os tempos modernos, contemporâneos e sempre com os olhos voltados para o futuro, fazendo o melhor no presente. Mas não basta legislar. As leis aprovadas precisam e devem ser executadas e cumpridas. E, nesse sentido, nós também temos uma grande missão. Temos, portanto, sempre de mente o binômio: legislar e fiscalizar. Somente somos e seremos responsáveis em poder legar às futuras gerações melhores condições de vida, oferecendo meios legais e complementares à lei federal para a efetiva implantação pelo Executivo, como, por exemplo, o da mobilidade urbana,
em seus mais diversos aspectos, o que sabemos que não será uma missão fácil. Precisamos consolidar os conceitos modernos, onde a cidade seja disponibilizada efetivamente para as pessoas, em toda a sua essência. Para a adoção dessas medidas, precisamos ter urgentemente o que é cobrado incessantemente por esta Casa, por todos os vereadores, o plano diretor, com diretrizes firmes e bem conduzidas, para que possamos legar àqueles que irão nos suceder no futuro melhores condições de vida. Não podemos postergar mais, nem por mais tempo, essa missão, e para isso esperamos ter em mãos, tão logo possível, esse instrumento legal para discussão ampla e deliberação e aprovação desta Casa. Uma nova codificação das posturas exige e clama por mudanças. Não podemos mais aceitar um código de 1976. Viver não hoje, mas viver hoje, mas sempre voltados para o amanhã. Um pensador francês alertou Napoleão de que as grandes batalhas não se fazem apenas com as armas, mas na codificação de normas e princípios que devam nortear um povo. Foi assim que surgiu o ordenamento napoleônico, que, difundido pelo mundo, serviu como mola propulsora para o nosso Código Civil. Esse é, portanto, um dos pilares importantes, que nós nunca podemos esquecer, legislar. Mas não podemos esquecer do outro pilar, o de fiscalizar os atos do Executivo. O ato de fiscalizar, no meu entendimento, não é uma ação repressiva pela busca constante do errado. Não é por aí, mas a de não permitir que o errado possa acontecer. É muito importante nós trabalharmos na prevenção. Prevenir é melhor do que tratar. Fiscalizar é avaliar o correto e reprimir o que possa estar em desacordo com os mandamentos legais, corrigir rumos e estabelecer controles. Hoje, a população clama por segurança. Cabe sim ao Estado essa nobre atribuição, mas não podemos ficar omissos no aguardo de decisões que muitas das vezes são demoradas e pouco eficazes. Muito importante nós trabalharmos juntos em prol de um centro para o tratamento do dependente químico. Temos que reaver e tentar buscar aquela área da ANB que prontamente foi cedida ao município, basta apenas os trâmites legais. Nesse momento, reverenciando, se os senhores me permitem, a memória de meus pais, que gostaria imensamente de poder vê-los sentados ali, que já se foram, lembrar que já chegamos a mais de 25 mil idosos. Portanto, não podemos mais postergarmos ações voltadas aos nossos idosos. O país vive uma das mais graves crises hídricas. Muito se deve, sim, aos céus, mas muito se deve à falta do planejamento. Precisamos trabalhar a legislação para colaborar nesse sentido. O uso correto das águas nos remete também à geração de energia. Somos pioneiros no Brasil, e um dos primeiros municípios a ter iluminação própria. Temos uma história a preservar. Temos e precisa ser preservada. Em relação ao Código Tributário, precisamos cobrar de quem deve, para atender a quem precisa. Precisamos modernizar e instrumentalizar o nosso Código Tributário. Para concluir, gostaria de dizer que não deixarei em nenhum momento de ser vereadora. Continuarei perseguindo tudo aquilo que eu acredito. Continuarei nas minhas cobranças, continuarei nas minhas lutas para que nós possamos realmente conseguir uma arrecadação mais justa para o município. Gostaria também de agradecer já de antemão, que eu tenho absoluta certeza que nós, a mesa diretora, teremos todo o apoio dos senhores vereadores e da senhora vereadora, bem como de todos os assessores e assessoras e funcionários desta casa. Que Deus possa nos iluminar, que nós possamos caminhar harmonicamente nas discussões, mas com ética, respeito
e, principalmente, com harmonia. Muito obrigado. Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora Maria Zezé Escaciotti, ilustre vereadora Regina, as palavras do qual a senhora se fez neste momento toca no coração de todos nós. Sabemos da responsabilidade da senhora e o compromisso que a senhora tem com esse parlamento. É a cidade que vai ganhar com a senhora. Eu conheço o trabalho da senhora, como tive o prazer também de trabalhar com o ex-presidente desta casa, seu irmão João Batista Ciotti, que soube muito bem representar a cidade de Poços de Caldas e a Câmara de Vereadores de Poços de Caldas. Obrigada. E quero dizer aos meus pares, nós como a mesa diretora, nós estamos aqui para somar, trabalhar em prol dessa casa, dos projetos de interesse da nossa comunidade, da nossa cidade. E às vezes, senhora presidente, alguém me falou assim, cuidado, Paulo, não digo que é o vereadores e nem ninguém desta casa, para não criar cargos. A doutora Regina vai criar cargos. Vocês têm que ficar de olho. Eu dei a resposta a essas pessoas, dizendo que eu sei da responsabilidade da senhora, que jamais a senhora, hoje é um marco, né, para a história de Poços de Caldas, como bem disse a senhora, mas a senhora tem compromisso com a população. Jamais a senhora fazer barganhas criando cargos. Eu defendi a senhora. Porque eu sei muito bem quando a senhora se encontrava lá na diretoria do Hospital da Santa Casa, aquela médica, que nem era vereadora, mas guerreira com aquele estabelecimento hospitalar. A responsabilidade que a senhora tinha, as finanças praticamente saneadas, hoje nós estamos vendo, vamos dizer assim, como que está a situação daquele hospital. É triste ver até então, porque muitas às vezes questiona, né, os 14 milhões e meio e tal, mas naquela época foram os 14 milhões que salvou e nós não poderíamos deixar aquela instituição fechar as portas, porque o executivo e o legislativo têm responsabilidade sobre aquele hospital e demais instituições do município de Poços de Caldas. Portanto, vereadora, ilustre presidente do parlamento, ontem, ainda brinquei lá, quem vai mandar no mundo é as mulheres, né? Por que eu digo isto? Porque eu fui representar esta casa lá na posse das novas diretoras e das vice-diretoras. Todas mulheres diretoras. E só tinha um professor que estava presente como diretor. Ainda brinquei, quem vai mandar no mundo é as mulheres. E nós estamos vendo isso hoje. Estava lá o ilustre professor, o professor Flávio, que lutou muito, e eu falei em nome da Câmara dos Vereadores, a responsabilidade que nós tínhamos, até mesmo a respeito de um projeto que foi enviado por executivo, como os vereadores da Comissão de Justiça, o ilustre vereador Antônio Carlos Pereira, Jonei Eiras, também o Luiz Carlos Pena e Silva, o professor Flávio e eu na Comissão de Justiça. Às vezes fomos até criticados, né? Pensando as pessoas que a gente estava tirando o direito dela de exercer aquela função. E bem diz as minhas palavras que eu estava feliz aquela diretora que pleiteava então que questionou até os vereadores da comissão, estava tomando posse. Falei, eu estou feliz aqui porque fomos questionados, erguidos, qual o motivo, mas estava tomando posse. Que felicidade. Eu estou falando da ex-vereadora Lígia. E, coincidentemente, ela foi lá para o local, Antônio Carlos Pereira,
vereador Luiz Carlos Lima, o Jonei, Luiz Carlos Lical, entendeu? E aí ela veio, né, preocupada. Falei, você estava preocupado, hoje você está no CAI, que é onde você pretendia. Que bom, né? Ela reconheceu. Estava lá como diretor, como professor também, fazendo parte, vereadora, presidente, o vereador Flávio Henrique, que também eu dirigi as palavras a ele, né, porque ficou sentado lá, o empenho dele como professor, da responsabilidade dele como professor, para jovem, que tem um futuro todo pela frente, como digo de passagem a senhora também, dizendo que esse compromisso também era do professor, que ele tinha por obrigação de fazer tudo aqui nesse parlamento pela educação, do qual ele fez. Ele ia a reuniões, ouvia aqui, ouvia dali, parabenizei ele pelo empenho, porque às vezes que eu disse naquelas diretoras e vice-diretoras, que ele era um representante da educação aqui na Câmara de Vereadores, porque sem a educação não somos nada, e ele é um professor, conhecedor, batalhador, como a senhora também. A senhora é uma mulher guerreira, hoje a senhora está no local onde a senhora está, porque a senhora merece. Pode contar com a mesa diretora, com eu, o primeiro secretário, o segundo secretário, e todos os vereadores, porque nós estamos aqui, a divergências políticas, mas nós temos um compromisso com a cidade de Poços de Caldas. O que for bom para nós, vamos aprovar as senhoras, gastos dados. Mas o que também, acredito que a senhora também não vai querer o que seja de ruim para a nossa cidade de Poços de Caldas. Nós temos compromisso com essa cidade maravilhosa de querer o melhor. Quero cumprimentar também o trabalho do ilustre ex-presidente dessa casa, o Paulo Tadeu, do qual eu tive o prazer até de manifestar também aqui como presidente desta casa, ele na gestão dele, que eu tive o prazer de trabalhar com ele como prefeito também, quando estava do outro lado do Rio, às vezes criticado. Mas as obras que o Paulo Tadeu, então, como executivo, eu nunca esqueço que eu estava aqui, nunca esqueço, que foi a infraestrutura da rede de esgoto da cidade de Poços de Caldas. Ele era até chamada de Paulo Tatu, era chamado. Mas nós sabíamos, ele captou a maior parte, senhora presidente, senhores vereadores, das ligações clandestinas que existe, que nem existe muito no esgoto de ligação, no Rio aqui. E hoje, né, muita gente lembra do Paulo Tadeu, né, como prefeito. Acabou com aquela, né, aquela fedentina que existia no Rio. Hoje, às vezes, na época de calor, tem, mas ele também foi um guerreiro, como seu irmão, e seu pai realmente estaria feliz de estar aqui. Parabéns, conta conosco, não com a mesa é apenas um significado, é com os vereadores da cidade de Poços de Caldas. Estamos aqui, vestir a camisa do parlamento e de toda a cidade de Poços de Caldas. Muito obrigado. Obrigada, vereador Paulo Eustáquio, pelo carinho. Vereador Flávio Faria. Presidente Regina Cioff, inicio minhas palavras desejando aí à senhora, ao vereador Paulo Eustáquio, ao vereador Rogério e ao vereador Zé Maria, sucesso aí durante esse biênio, que estarão representando aí o poder legislativo do nosso município. E também cumprimento a todos os vereadores, que possamos aí ter um ano de 2015 de muito trabalho, de muita luta aí em prol da população de Poços de Caldas. Como a senhora manifestou, nós sabemos e reconhecemos que são inúmeros os desafios, como se falou, em segurança, saúde, tratamento da dependência química, melhorar a eficiência da arrecadação, avançar nas políticas de valorização do servidor público municipal,
dentre elas, nós temos aí a necessidade da correção novamente da tabela salarial, a questão do piso do professor da rede pública municipal, que hoje, de acordo com o piso nacional, ele está abaixo, então é necessária esta correção, que serão grandes desafios que ocorrerão esse ano aí para o Executivo Municipal e, sem dúvida alguma, a Câmara estará dando a sua contribuição para que se possa avançar nessas ações aí a favor tanto do servidor como também da população de Poços de Caldas. Mas eu queria também manifestar aqui alguns pontos. Quando o vereador Paulo Eustáquio falou em relação à eleição das diretoras, não é direção, não é eleição, né? Foi a consulta popular, como foi feito o projeto. É importante se destacar que ele foi feito aí por várias mãos, agradecer a assessoria da Câmara Municipal, que teve um papel ímpar nesse processo para viabilizar, e sem dúvida alguma a presença lá na posse das diretoras ontem foi aí a efetivação, né, da ação por parte do Poder Legislativo, que contribuiu de forma significativa para que o processo democrático fosse garantido, fosse assegurado nas unidades de ensino da rede pública municipal de Poços de Caldas. Então, isso foi muito importante, muito significativo, e foi uma contribuição de todos, e sem dúvida alguma, o vereador Paulo Eustáquio representou muito bem lá a presidência da Câmara, enaltecendo aí o papel do Legislativo para viabilizar a aprovação dessa importante lei. Eu também gostaria de falar, a vereadora Maria José, ela me antecedeu, e ela falou em relação ao transporte público de Poços de Caldas. Eu várias vezes, quando trabalhava na região sul da cidade, eu cheguei várias vezes a ir de transporte público para aquela região, e nos horários de pico você tinha grandes dificuldades, devido à grande lotação, mas a qualidade, a estrutura dos veículos, dos ônibus, né? A gente reconhece essa qualidade, mas há esse problema, essa questão em relação ao horário de pico, que você tem muita dificuldade, são muito superlotados. Mas eu gostaria de destacar que quando nós aqui votamos, todos aqui por unanimidade, a redução do SSQN, eu também me pautei, inclusive, na fala do prefeito, que ele tinha anunciado que em outubro, que a redução do SSQN permitiria que até outubro de 2015 não houvesse uma recomposição no valor da tarifa do transporte coletivo. E eu fui pego de surpresa, fui viajar, depois fui pego de surpresa algumas pessoas questionando, cobrando uma posição, porque colocaram que a Câmara havia autorizado o aumento, estaria autorizando, antes do anúncio do aumento da tarifa para o transporte público de Poços de Caldas. Eu falei, puxa vida, a Câmara não autorizou nada, a Câmara fez a sua parte, nós aqui aprovamos a redução do imposto e levando em consideração aquilo que foi colocado, que foi noticiado. Eu até fiz questão, falei, poxa, não é possível, eu ouvi o prefeito falando isso, aí tem um respeito muito grande pelo senhor prefeito municipal, mas ele falou de fato isso, eu fui verificar na imprensa e está lá, outubro de 2015. E ele falou, então, ou seja, nós estaríamos fazendo a nossa parte e não teria uma recomposição no valor da tarifa. Mas, de fato, isso aconteceu. Eu não tinha essa perspectiva, eu achava que a gente estaria dando uma contribuição significativa para não ter o aumento e a população não ser penalizada com o aumento da tarifa. Mas é uma realidade, mas destacar que a Câmara Municipal, em hipótese alguma, aumentou a tarifa, porque não somos nós. É o conselho lá que foi criado, que acompanha todo esse estudo da tabela lá, da planilha da concessionária, e autoriza esse aumento, e o Executivo autorizou este aumento aí, que de fato aí eu entendi naquele momento que estavam votando aqui para não ter aumento no transporte coletivo de Poços de Caldas. E destacando que o passe livre, ele não entra dentro do cálculo da tarifa, porque ele é custeado pelo município. E também o passe estudantil hoje, na prática, assim, ele não foi viabilizado 100%, porque é uma linha direta que sai do terminal até a universidade. Então é uma linha direta que o pessoal tem. Então quem mora na região sul da cidade, ele pega um ônibus na região sul e paga lá ele não tem direito ao meio passe, ele paga
um valor integral e vem aqui, aí ele vai pagar o valor estipulado aí da meia tarifa para se direcionar à sua universidade. É uma linha reta, uma linha direta. Então, eu gostaria de registrar isso, essa preocupação em relação à questão, por entender que havia se feito um encaminhamento para não penalizar aí a população do nosso município. Nós entendemos, reconhecemos aí o papel, o trabalho da concessionária em Poços de Caldas, isso acho que é notório por todos os vereadores, mas temos que reconhecer aqui que houve aí se criou uma expectativa muito grande na população em relação ao não aumento, com redução do imposto, e na prática isso não aconteceu. Então a gente ficou assim, eu fiquei até assustado por esse encaminhamento. Também gostaria de destacar aqui, vereador Regina, que nós tivemos aí recentemente a Volta ao Cristo, nós tivemos presente lá, foi uma corrida importante, inclusive a vereadora Antônio Carlos fez as modificações no ano passado, o senhor até fez algumas críticas pontuais muito importantes, que houve aí um certo tumulto em partes do trânsito, e dessa vez houve uma preocupação muito grande por parte das pessoas que organizaram a prova, com mais de, acho que, se não me engano, 1.513 participantes. Então, o João estava lá, né, João? Um número expressivo de participantes, acho que é o recorde da Volta ao Cristo aí, de número de participantes, mas foi feito aí uma logística dessa vez que deu uma fluidez mais significativa para o trânsito, não trazendo grandes transtornos aí para a população de forma em geral. E também, só para encerrar aqui, nós vimos aí pelos jornais a regionalização do SAMU, não aconteceu em Poços de Caldas, era aquela preocupação. Quando nós falamos aqui, né, vereador Regina, participamos aqui de uma reunião aqui na Câmara Municipal e havia uma preocupação muito grande com isso, do impacto que traria para Poços de Caldas. Sem dúvida alguma, as cidades que foram contempladas, elas estão no seu direito, é algo muito importante, mas a preocupação era penalizar, digamos aí, os nossos hospitais, o atendimento médico de urgência e emergência de Poços de Caldas. Isso não aconteceu a princípio, mas creio que as cidades ainda que não entraram nesse processo, e em breve pode estar acontecendo, e aí nós temos que ter uma cautela, uma preocupação muito grande, por entender que o SAMU, ele trouxe uma ação muito significativa, muito importante no serviço de urgência móvel para Poços de Caldas, trouxe aí uma possibilidade de vida muito maior para as pessoas que são atendidas ali. Então temos que ter muita cautela, muito cuidado aí, para que essa regionalização que venha acontecer e no futuro possa trazer avanços para Poços de Caldas. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Flávio. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quero cumprimentar a mesa que assume hoje a tarefa de dirigir essa casa pelos próximos 2 anos, na pessoa aí do Zé Maria, na pessoa do Rogério, na pessoa do Paulo Eustáquio, que é o vice-presidente, e, sobretudo, na pessoa da vereadora Regina. E é muito importante que a gente ressalte esses momentos carregados de simbolismo, como esse em que uma vereadora, uma mulher, assume a presidência da casa pela primeira vez na história, nos 100 anos de história republicana do nosso legislativo. As mulheres que já têm se dedicado a tarefas tantas, as mulheres corajosas da zona rural, as mulheres corajosas que já se assumem, né, e avançam em espaços de trabalho tradicionalmente masculinos, como a construção civil, por exemplo, e que vai demonstrando que essa questão da igualdade vai se dando em todos os níveis de atividade, tanto profissional, quanto política, quanto comunitária, quanto social. Parabéns e sucesso. Rapidamente, eu queria dizer que não há, da nossa parte, nenhuma grande culpa
nesta questão da tarifa de ônibus. E nem cabe muito um olhar enviesado para o Executivo, porque depois das nossas discussões, depois da aprovação da redução do ISS por esta Casa, nós tivemos novas notícias. Algumas que já estavam em debate, mas uma, fundamentalmente, é a questão do realinhamento dos combustíveis e, sobretudo, da volta da CID, da ampliação do alcance da CID. Eu gostaria de dizer aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que nós temos duas fases de tarifa urbana em Poços. A que vai de 2005 a 2012 dobrou a tarifa, num período de baixíssima inflação. A tarifa saiu de R$ 1,40 para R$ 2,80 nesse período. E esta administração manteve a tarifa em R$ 2,80 por 2 longos anos. Inclusive, 6 meses a R$ 2,60. Atendendo a reivindicação dos usuários, na qualidade em que os serviços são prestados, inclusive para o transporte de estudantes, que não mereceu reparos quando foi lançado. Manteve em 2,60 e nós temos, então, uma tarifa estabilizada em 2,80 por 2 longos anos, num período de inflação mais resistente e mais renitente. Mas eu acho que, se o serviço é reconhecido, nós também temos que trabalhar na perspectiva de que serviço reconhecido e de qualidade custa. Não apenas para a população, mas custa para o prestador de serviço. Porque nós podemos encontrar outras formas. Vamos discutir a tarifa zero? Nós temos que aumentar impostos. Estaríamos dispostos aqui a aumentar impostos a ponto de subsidiar totalmente o transporte coletivo? Uma forma justa, socialmente justa de atender a população. Mas é preciso ter receita. Podemos subsidiar parcialmente? Podemos subsidiar parcialmente. Uma tarefa que nós podemos discutir aqui. Mas encontrar fontes de receita. Porque essa política do tudo ou nada, ou é do meu jeito ou não serve, não é uma política de construção. Não é uma política de mediação. Então é fundamental a gente compreender que nós fizemos a coisa certa, mas que outros eventos se sucederam ao momento em que nós votávamos. Mas, vereadora Regina, eu queria dizer à senhora que a senhora vai ter uma grande oportunidade de dar a esta Casa uma resposta contundente sobre uma reclamação justa, legítima e permanente sobre a independência desse poder. Nós recebemos hoje aqui um ataque frontal do Ministério Público. Como é que eu posso comemorar, vereador Antônio Carlos? O senhor que está aqui há tanto tempo representando o Legislativo e o povo de Poços de Caldas, a seguinte recomendação, requisita ainda do excelentíssimo senhor prefeito municipal e da excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, que remeta ao Ministério Público, no prazo de 15 dias, informações acerca das providências adotadas para o cumprimento dos termos da presente recomendação. Por mais legitimidade que tenha o promotor, por mais boa intenção que tenha o promotor, ele não pode dizer a essa Casa o que nós devemos ou não devemos fazer. Se nós tivermos que rejeitar a ampliação dos lucros do DME, tem que ser pelas nossas consciências, pelo nosso debate. E não porque o entendimento dele, por mais justo e legítimo que seja, deve se sobrepor ao trabalho dos vereadores que foram eleitos para debater, para discutir, para aprovar ou não aprovar. Ele faz uma referência aqui à Petrobras, que repassou 33, 44, 50. Na lei da Petrobras não tem limitação para repasse. São os acionistas que decidem. Esta recomendação que o promotor faz, repito, por mais boa intenção que tenha ele,
é um desrespeito a essa casa. Porque se tivermos que acatar a recomendação do senhor promotor público, nós temos que fazer uma sessão extraordinária para acatar a recomendação dele. Aí não vale o que o senhor pensa, pastor Valdir. Não vale o que o senhor pensa, Paulo Eustáquio. Não vale o que o senhor pensa, Tiago. Não vale o que o senhor pensa, Antônio Carlos. Não vale o que o senhor pensa, Jonei. Não vale o que o senhor pensa, Joaquim. Não vale o que o senhor pensa, Sansão. Não vale o que o senhor pensa, Flávio. Não vale o que o senhor pensa, Luiz Carlos. Não vale o que o senhor pensa, Joaquim. Não vale o que a senhora pensa, Maria José. Não vale o que o senhor pensa, Rogério Carrillo. E não vale o que a presidenta dessa casa pensa. Na cabeça dele, e pelos termos em que ele coloca, e eu termino aqui, pedindo um pouquinho só de paciência. Na cabeça dele, ele nos intimida quando escreve: por fim, considerando que constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão que acarrete perda patrimonial, desvio, malbaratamento, dilapidação do bem público, bem como qualquer espécie de conduta que viola os deveres de legalidade e lealdade das instituições públicas, recomenda aos excelentíssimos senhores vereadores do município de Poços de Caldas que, consideradas todas essas razões, e sendo supracitado projeto de lei pautado e posto em votação, desaprovem-no, arquivando-o. Isso aqui é tudo menos democracia. Isso aqui é tudo menos independência entre poderes. O imperador da Etiópia, Haile Selassie, o Rastafari, disse certa vez que através da história tem sido a inatividade dos que poderiam ter agido, a indiferença dos que deveriam saber melhor, o silêncio da voz da justiça, quando ela mais importava, que tem tornado possível todas as formas de opressão. Obrigada, vereador Paulo Tadeu. Vereador Tiago Cavelanha. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, quem nos assiste aí pela internet, boa noite. Eu inicio minha fala, nobres colegas, somando as minhas palavras à indignação da vereadora Maria José Scacciotti e a do vereador Flávio, que aqui me antecederam. Apesar da justificativa e da tentativa de explicação do vereador Paulo Tadeu, líder do prefeito hoje, eu também me senti, de certa forma, enganado, pois votei com base em uma afirmação de que nós teríamos quase que o ano todo sem o reajuste tarifário. Eu também tive o cuidado, vereador Flávio, de me atentar a essa fala para ver se eu realmente tinha errado. Mas eu me lembro que eu cheguei a discutir isso com vários colegas, me ajudaram a decidir esse voto, porque eu saberia que ia ser um voto polêmico. E hoje, infelizmente, eu digo que se eu soubesse que a atitude da empresa seria essa, num tão curto prazo, eu teria votado contra. Pelo menos a minha consciência hoje estaria mais limpa, estaria mais tranquila. Eu fui pego de surpresa e estou imensamente chateado com isso. Segundo assunto que eu gostaria de destacar aqui é que hoje nos foi apresentado pelo senhor prefeito municipal um documento aqui de praxe, onde ele relata, como ele mesmo escreve, as inúmeras ações entre as quais merecem destaque. E eu gostaria de chamar a atenção para os nobres colegas para algumas dessas escritas. Quando ele trata, por exemplo, da Secretaria Municipal de Defesa Social, dizendo que houve uma adequação da Guarda Municipal para a efetivação do patrulhamento. Adequação da Guarda Municipal? Nobres colegas, a Guarda Municipal nunca teve numa situação tão catastrófica como está hoje. Que adequação será que é essa que ele quer dizer?
Quando ele diz que melhoria de alguns corredores de tráfego para a redução do tempo de viagem para o transporte coletivo, os senhores observam isso nas nossas ruas? Melhoria de alguns corredores de tráfego. Quando ele constrói o trevo lá do Manuel Roque, quando ele constrói aquela rotatória próxima à delegacia de polícia, será que é isso que ele trata como melhoria do tráfego? Quando ele fala da Secretaria de Planejamento, ele diz da elaboração do projeto de requalificação da Marechal Deodoro, da Avenida João Pinheiro. Eu não tenho ciência desses projetos. Quando ele fala da elaboração de um projeto para viabilizar a implantação de empreendimentos de interesse social, com destaque para o projeto Morada do Sol, que prevê a construção de 900 moradias. Esse projeto não está pronto. Foi amplamente debatido aqui quando nós alteramos o plano diretor. Não tinha projeto, só se ele fez daquela votação do dia em que nós mudamos o plano diretor até hoje, que ele apresentou. Eu duvido muito, porque um projeto dessa magnitude não se faz em poucos meses. Vereador Joaquim, o prefeito disse que tem um estudo para a padronização das calçadas da área central, com inclusive emissão de um laudo técnico. Nós que tanto brigamos com relação às calçadas da área central, será que não merecíamos ter pelo menos ser consultados ou informados a respeito desse estudo, ou a respeito desse laudo? Diz que tem. Doutora Regina, a senhora que citou aqui tão sabiamente, já existe, segundo ele, um grupo de trabalho para a revisão do plano diretor. Tomara que esse grupo acelere os trabalhos e que essa revisão que a senhora cobrou, que eu já cobrei hoje, por coincidência, no mesmo dia, aconteça o mais rápido possível. Quando o prefeito fala da Secretaria de Comunicação Social, me deu uma ponta de saudade da Rádio Libertas. Cadê a Rádio Libertas? A Rádio Libertas não faz mais parte das ações, das inúmeras ações que merecem destaque por parte da Prefeitura. E para piorar, o que eu mais estranhei de todo esse documento aqui, nobres colegas, vocês não deram falta de nenhuma secretaria, não? O vereador Antônio Carlos e eu ali, que ele despertou para essa falta, eu acredito que não tenha sido uma falha, mas é uma secretaria que foi tão importante para o nosso município, reconhecida por tantos anos, há várias gestões, inclusive essa, acredito que desempenha um bom trabalho, sequer foi citada nesse documento, a Secretaria de Esportes. Será possível que a Secretaria de Esportes não fez nenhuma ação que mereça destaque? Que mereça constar nesse documento? Será que esqueceram? Será que pulou? Não sei. Faltou. Eu estou fazendo essa leitura rápida, pessoal, porque muitas vezes nós recebemos vários documentos aqui nessa casa, documentos oficiais que são lidos daqui dessa tribuna, e que às vezes, por algum motivo, nós não prestamos a devida atenção ou não interpretamos da forma como deveríamos. De verdade, eu não considero que houve uma adequação da Guarda Municipal. Eu duvido que a Secretaria de Esportes não tenha feito nenhuma ação de importante. Eu não considero que houve readequação de trânsito para melhorar o fluxo de linha urbana. Mas, enfim, eu encerro as minhas palavras sobre este documento, reforçando o grande respeito que eu tenho pelo prefeito municipal. Acredito que ele tenha apenas transcrevido o que as secretarias passaram para ele. E ele compilou, jogou isso tudo dentro de um documento, imprimiu, assinou e veio expor aqui para a gente. Nobres colegas, eu vou tratar, apesar do pouco tempo que me resta, de um assunto polêmico. Toda vez que eu falo nesse tema, eu tenho problemas, mas eu não posso me furtar. Nós todos estamos aqui representando o povo, como já foi lembrado aqui por várias vezes. E o povo está me cobrando isso. Eu, outro dia, conversando com um corretor, e o corretor estava negociando um lote, vereador Rogério. Sabe aonde? No novo bairro da cidade, no Jardim dos Ciganos. Falei, Jardim dos Ciganos? Você está ficando louco? Onde que é isso? Não, ali, atrás da Unimed. É o apelido que o bairro Vila Flora 2 recebe hoje entre os moradores de Poços de Caldas. Jardim dos Ciganos. Nobres colegas, domingo,
Para quem não sabe, eu moro ali. Eles não me incomodam em nada, não. Eu fiquei chateado e triste em ver a situação. Domingo deu uma chuva lá, uma chuva de granizo, pesadíssima. Mas à noite eu saí, não tinha mais uma barraca em pé. Aquilo tinha desmoronado tudo. Eles têm crianças pequenas, de 4, de 5 anos, ou até menos. E estão aumentando. Eles não estão mais temporários como eles ficavam antes. Ficavam um tempo, saíam. Não, estão aumentando. Agora já invadiram, inclusive, um terreno da Avenida João Pinheiro, esquina com a Gentil Messias. Uma via importantíssima da nossa cidade, Avenida João Pinheiro. A principal porta de entrada e saída do nosso município. Ali ficou cômodo. Não sei se vocês sabem, tem um ponto de ônibus muito frequentado, bem na frente desse lote. Então, as ciganas e as crianças ficam encostadas no muro, na mureta que cerca esse terreno, pedindo para todo cidadão que vai fazer uso daquele ponto de ônibus para ir trabalhar. O pessoal que trabalha para baixo no shopping, nas indústrias que tem lá para baixo, usa aquele ponto de ônibus. E eles ficam ali do lado pedindo. Eu falo aqui até em respeito aos direitos desses cidadãos. Será que eles estão sendo atendidos? Será que eles estão tendo tratamento médico, doutora Regina? Será que algum PSF está dando assistência? Será que aquelas crianças de 5, de 6, de 7 anos que ficam lá brincando o dia inteiro na rua estão indo na escola? Será que esse pessoal está tendo que comer? Será que esse pessoal passa frio? Será que aquela lona que eles esticam é o suficiente para aguentar uma chuva de granizo, igual não foi domingo passado? Será que é esse o trato que os nossos cidadãos, já que devemos tratá-los assim, merecem? Algo precisa ser feito. E por último, eu encerro, até peço desculpas pelo avanço aí, hoje todo mundo se excedeu um pouquinho, eu encerro desejando aí muito boa sorte, uma excelente sorte a todos da mesa, em especial a presidente. Eu já tive a oportunidade de congratulá-la na última sessão do ano passado, mas repito aqui as minhas palavras. Que Deus lhe abençoe com muita sabedoria e a todos que também compõem a mesa, que a senhora realmente consiga continuar com as suas políticas, com os seus ideais. Eu sento ao seu lado ali por 6 anos, sentava, né? A senhora sentava ao meu lado por 6 anos. E eu sempre admirei o seu trabalho como vereadora. Então, acredito que se a senhora continuar com esse caminho reto que a senhora sempre trilhou, o seu sucesso como presidente dessa casa está garantido. Que Deus abençoe vocês, que vocês consigam resgatar o verdadeiro respeito e merecimento que o Legislativo precisa ter em posse. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Não tendo mais quem vai usar a tribuna. Desculpa. Perdão. Rogério Carrilho. Desculpa, secretário. Nossa. Tadinho. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela internet, minha fala vai ser muito breve. Queria só usar esse tempo para poder realmente saudar a todos os vereadores, desejando aí um início de trabalho que a gente possa contribuir da melhor maneira para que a nossa cidade possa e a população encontre a maior o melhor caminho para poder se desenvolver. E essa casa tem dado esse testemunho durante esses 2 anos, né? E não tenho dúvida de que não vamos nos furtar também de dar a nossa contribuição nesse ano que se inicia. Eu escutei várias coisas aqui e confesso que não teria hoje nenhuma condição de fazer um juízo de valor sobre o que foi colocado aqui a respeito do aumento do transporte público, daquilo que votamos naquele momento, reduzindo o ISSQN de 5 para 2, dando essa possibilidade naquele momento da empresa se adequar. Eu gostaria muito de poder realmente entender melhor, mas eu quero acreditar na seriedade, no compromisso que o prefeito municipal tem demonstrado
nos 2 anos que administrou essa cidade. Já foi falado aqui, eu não posso deixar de falar isso. Nós lembramos que no final do ano de 2013, ou antes, naquelas manifestações onde a tarifa já era R$ 2,80, voltou para R$ 2,60. No final do ano, a tarifa continuou com o mesmo valor, né? Então, nós passamos o ano de 2013, 6 meses com a tarifa de R$ 2,80, 6 meses com a tarifa de R$ 2,60. Iniciamos o ano de 2014, voltando à tarifa inicial do ano de 2013. Eu não tenho realmente os dados para poder fazer um juízo de valor sobre isso aqui, mas eu fico imaginando, e tenho quase certeza, que se não fosse a redução que nós aprovamos naquele momento na casa, eu não sei qual seria o reajuste hoje, por força de contrato, por força de um monte de outras coisas que nós estaríamos hoje apresentando para a população de Poços de Caldas. Se já em 2013 não tivesse tido as manifestações 2,80, se não me falha a memória, por isso que eu falo que eu não estou aqui embasado, a tarifa já seria na ordem de R$ 3,10, se não me falha a memória. R$ 3,10, R$ 3,20, se não me falha a memória. Então, eu acho que o prefeito tratou a questão do transporte público com muita seriedade. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de iniciando agora, poder amadurecer um pouco mais isso, mas eu não me sinto em nenhum momento traído com o voto naquele momento em que eu votei favorável, como todos nessa casa, à redução do ISS-QN. No mais, eu queria terminar minhas palavras desejando, a todos, como disse, um ano profícuo, mas também a alegria de poder estar fazendo parte de um momento histórico, como o vereador Paulo Tadeu já citou aqui, a primeira sessão dirigida por uma mulher presidindo essa casa. E eu me sinto bastante honrado, tenho certeza que o vereador Paulo Eustáquio, na qualidade de vice-presidente, o doutor José Maria como segundo secretário, e eu podendo exercer a função de primeiro secretário, de participar desse momento que marca o Legislativo de Poços de Caldas, quebrando mais essa barreira, dizendo para a população que nessa Casa de Lei todos são iguais, homens e mulheres. Muito obrigado. Vereador Rogério Carlos, minhas desculpas oficiais. Recados. As comissões. Quinta-feira, vai manter os mesmos horários. Tá. Eu queria pedir aos senhores, e à senhora vereadora, que encaminhem os nomes para que nós possamos iniciar os trabalhos aprovados aqui na legislatura passada, em relação à Comissão Especial de Inquérito. Então, peço que os senhores encaminhem o nome de quem irá representar, aí as lideranças encaminhem os nomes para que nós possamos dar início a esse importante trabalho, inclusive auxiliando aí o Executivo, não é isso? Então, as comissões, a reunião será nos mesmos horários. Quarta chamada, verificação de quórum. Luiz Carlos. Dívida trabalhista. Comissão de inquérito especial sobre a dívida trabalhista dos 10 últimos anos. Rogério, justifica a ausência do vereador Rogério Andrade, teve um problema com familiares, questão de saúde. Tá bom? Está justificada a ausência do vereador Rogério Souza Andrade. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando a todos que possamos, de pé, saudar o pavilhão nacional.